Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Lei Rouanet pode encolher 50% com reforma do imposto de renda e sufocar museus e orquestras. Bienal de São Paulo, OCESP e MASP deixariam de arrecadar dezenas de milhões de reais. E agora o Estadão, com Messi, Paris Saint-Germain terá elenco avaliado em 6 bilhões de reais. O valor só fica atrás dos atletas do Manchester City, que juntos valem 6 bilhões e meio. Só o ataque do time francês com Messi, Neymar e Mbappé vale 2 bilhões de reais. E agora, valor econômico, dólar opera abaixo de R$ 5,20 após tom mais duro em ata do Copom trazer alívio. De olho no futuro da política monetária, investidores acompanham ainda as explicações do governo sobre a PEC dos precatórios e também a movimentação em torno da votação da PEC do voto impresso. E por fim, o Globo. Hackers roubam 3 bilhões de reais em criptomoedas no maior ataque da história. A quantia foi roubada em Ethereum e outras moedas digitais no protocolo Poly Network, segundo a Forbes. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um desfile militar inédito em frente ao Palácio do Planalto e do Congresso em Brasília, em meio a um clima de tensão institucional por causa do sistema eleitoral. Um desfile militar inédito foi realizado nesta terça-feira em Brasília e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, junto com os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e alguns ministros. Bolsonaro observou o comboio de veículos militares do alto da rampa do Palácio do Planalto, com vista para o Congresso e para o Supremo Tribunal Federal. O desfile também foi acompanhado por alguns apoiadores do presidente. É porque é um ato democrático, né, de um país liberto de um comunismo, tá? É por isso que eu estou aqui. Então as tropas das Forças Armadas têm o direito de ir e vir, assim como qualquer um povo brasileiro. Nós acreditamos nele, na pessoa dele, sabe? Nós achamos que ele está fazendo um ótimo governo, né? E os militares fazem parte deste governo. Para mim, militar não me causa pânico, não me causa horror. Não, eu torço por eles. Formalmente, o evento foi organizado para que membros das Forças Armadas entregassem ao presidente o convite para um exercício militar que ocorre anualmente desde 1988, a cerca de 80 quilômetros da capital. Mas fora de qualquer data pátria, o desfile dos blindados e de outros veículos militares pela região central de Brasília, sede dos três poderes, é apontado por observadores como algo inédito desde a redemocratização do país. A inflação sobe e registra o maior salto para meses de julho em 19 anos. A alta foi puxada pelos aumentos nas contas de energia elétrica. A inflação oficial no Brasil abriu o segundo semestre com um salto de 0,96% no mês de julho. Segundo o IBGE, essa foi a maior variação percentual para o mês desde 2002. Com a movimentação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula alta de 8,9% nos 12 meses finalizados em julho, resultado que mantém o indicador acima do teto da meta estabelecida para a inflação neste ano. Mais uma vez, o salto do índice de preços foi puxado pelo aumento da energia elétrica, de 7,8%, que acelerou quase 2% em relação ao mês anterior e registrou o maior impacto individual no índice no mês passado. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 apresentaram alta em julho. Entre eles, os que tiveram os maiores aumentos foram habitação, transportes, artigos de residência, alimentação, bebidas e vestuário. O número de casos de coronavírus registrou hoje um recorde em 7 meses na China, após a detecção de um foco de contágios em um centro de testes, enquanto a variante Delta representa um desafio aos esforços do governo de Pequim para controlar a pandemia. Dezenas de infecções ocorreram em um centro de testes na cidade de Yangzhou. E as autoridades emitiram alertas para evitar o manuseio incorreto dos testes,
o que poderia facilitar a disseminação do vírus. A imprensa estatal descreveu o surto atual como o mais sério desde o surgimento do coronavírus no final de 2019, na cidade de Wuhan. O país conseguiu reduzir o número de infecções a quase zero, permitindo a retomada da atividade econômica, embora com algumas restrições. Mas agora os casos estão aumentando novamente, já que a variante Delta atesta os esforços de Pequim para controlar a pandemia. Nesta terça-feira foram registradas 143 novas infecções por coronavírus, sendo 108 transmitidas localmente. Outro surto ocorreu entre os trabalhadores da limpeza no aeroporto de Nanjing, que mais tarde se espalhou para outras partes do país. Mas as autoridades deram uma mensagem de confiança e consideram que os novos surtos são controláveis. O céu ficou vermelho na Grécia. A névoa causada pelos incêndios devastadores que atingem a região há 15 dias provocaram o fenômeno. Céu vermelho na Grécia. Um vídeo mostra o pôr e o nascer do sol na ilha grega de Eubeia, tomado por uma névoa vermelha. O fenômeno é resultado dos devastadores incêndios florestais que atingem a Grécia há 2 semanas. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, prometeu ajuda aos afetados. Vamos começar a curar nossas feridas. Os que perderam casas e propriedades serão indenizados, as áreas queimadas reflorestadas e as defesas contra enchentes lançadas imediatamente. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas. Nessa terça-feira, os bombeiros seguiam na batalha contra chamas violentas. O objetivo é impedir que o fogo alcance a localidade de Istiea, com milhares de habitantes. Centenas de pessoas já foram evacuadas na Grécia devido aos incêndios. Quase 650 bombeiros foram mobilizados na ilha, apoiados por meios aéreos e reforços enviados de outros países. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.